Boa noite, professor. Oi, boa noite. Tudo bem, Tudo Renan? bem? Tudo certo? Tudo jóia. Tá ouvindo direitinho? Tô ouvindo bem. Você me ouve também? Tudo certo. Ouvindo normal Tá aqui. bom. Professor, primeiro gostaria de agradecer a disponibilidade de ajudar a gente para poder falar de um assunto que o pessoal tem perguntado bastante para a gente durante os atendimentos a campo, quando a gente vai montar os nossos protocolos, que a gente se depara com um lote de potros. Tem bastante gente que vem perguntar para a gente sobre essa parte de nutrição, o que a gente pode dar para cada fase de vida do animal, quais são os nutrientes mais importantes para cada fase de desenvolvimento. Então, essa foi uma necessidade que a gente encontrou e a gente quis convidar o senhor para a gente poder falar um pouco sobre isso, esclarecer, aproveitar que o pessoal está de quarentena, isolado, para a gente poder passar um pouco desse conhecimento técnico para o pessoal, né? Antes de tudo, eu queria ver se o senhor podia se apresentar para a gente, falar para o pessoal um pouco sobre a carreira do senhor aí, para a gente poder deixar todo mundo no mesmo conhecimento. Tá bom. Renan, mais uma vez eu agradeço. Você como um grande ex-aluno aí que nos ajudou muito na universidade com a formação de vários cursos e até da nossa semana acadêmica. É um prazer estar aqui com você. Eu agradeço a Lavisu pelo convite. Logicamente, para quem não me conhece, preciso só dar um pequeno mini currículo aqui. Eu já tenho aí 30 anos de formação. Hoje, como eu disse, o Renan é um ex-aluno nosso, é um prazer vê-lo trabalhando numa empresa de grande porte como essa. Eu sou coordenador do curso em Medicina Veterinária da Universidade Anhembi Morumbi e sou professor na mesma universidade já há 20 anos. Mas a minha carreira é anterior a isso, eu tenho 30 anos de formação, eu me especializei em toda a área da medicina equina, medicina interna, neonatologia, fiz mestrado e doutorado, me formei na Universidade de São Paulo, fiz mestrado e doutorado lá também, e sempre trabalhei com a parte de neonatologia, desde o nascimento, acompanhamento de várias criações, até a formação desse indivíduo como um atleta, inclusive podendo acompanhar vários animais que participaram de competições internacionais, como Olimpíadas, Pan-Americanos, do pessoal aí do adestramento, vários são clientes meus, mundo aí com esses animais. Ainda atuo na medicina veterinária como clínico, um pouco menos hoje na parte de reprodução, mas muito na parte de neonatologia, na parte de controle epidemiológico de doenças e enfermidades nas diferentes fazendas e, logicamente, sou professor, como você mesmo comentou. Então, eu estou disponível aqui para as perguntas que tenho e para a gente bater um papo, já que estamos nesse afastamento social importante para salvar vidas, né, numa semana aí de quaresma, em quarentena também, mas vamos lá. Legal, bacana, professor. Obrigado, eu agradeço mais uma vez. Bom, eu acho que para a gente poder começar, eu queria fazer uma pergunta meio que básica, assim, para a gente poder entender e poder falar todo mundo a mesma língua, né? Então, a gente pode considerar um animal como potro até qual idade? Olha, normalmente nós classificamos o indivíduo após o nascimento como um neonato, né? Este é um lactante, o neonato ele está ali no primeiro mês de vida, quando está em intensas adaptações para esse ambiente novo, ambiente extra-uterino. Depois disso a gente acaba chamando ele de potro, ou seja, a partir do nascimento ele já é um potro, e a ideia de chamar de potro ou de potra, tem o masculino e o feminino aí, é até a desmama, ou seja, enquanto ele é lactante. A partir daí, tecnicamente, nós devemos chamar de potranco ou potranco, ou seja, já desmamou, mas ainda está numa fase de crescimento, e teoricamente ainda não tem o seu desenvolvimento corpóreo completo, não tem o desenvolvimento sexual completo. Então, nós deveríamos chamar potro e potra até 6 meses, daí potranco e potranca até cerca de 18, 24 meses, a partir daí cavalo ou égua. Mas de potro enquanto ele é jovem, enquanto ele é imaturo, enquanto ele não tem a maturidade sexual, ou ele ainda não está desempenhando atividades atléticas, porque não tem a sua estrutura. Quando está nessa fase até 2, 3 anos, tecnicamente não é o mais correto, mas o que a gente vê na prática normalmente é essa denominação. Bacana, professor. Obrigado. Então, a gente pode considerar hoje, eu acredito que até se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir, a gente considera que a nutrição do potro começa ainda na barriga da égua, né? Então, diante disso, eu queria perguntar para o senhor qual que é a influência do score corporal, das condições de manejo e da boa nutrição da égua, tanto ela sendo receptora como ela sendo a própria matriz, sobre o desenvolvimento do feto propriamente dito.
Então, essa é uma pergunta importante, porque, logicamente, a vida desse indivíduo começa ainda no ambiente intrauterino, né? A partir da concepção desse embrião, a hora que ele começa a se tornar um feto, aí já com a formação placentária, a partir dos 40, 50 dias de gestação e até o seu nascimento, enquanto feto, o desenvolvimento desse indivíduo depende muito do score corporal, da nutrição, da suplementação, ou seja, do bom manejo com a égua. Ela está formando tecidos ainda, auxiliando na formação de todos esses tecidos novos desse indivíduo, desse embrião e daí feto que está crescendo, por conta da nutrição que ela recebe. Ter uma égua má nutrida, ter uma égua em condição corpórea muito ruim, aquém do que as necessidades diárias mostram, né, ou necessitam, logicamente nós podemos ter uma perda no desenvolvimento e no crescimento deste indivíduo, principalmente no terço final da gestação. Por que isso? A égua tem a sua gestação de 340 dias em média, nós falamos 11 meses, e normalmente este feto ele se desenvolve cerca de 20, 30% do desenvolvimento do peso final dele para o nascimento até os 7 meses de idade. Então estou querendo dizer que nos últimos 3, 4 meses é realmente o momento mais importante de crescimento de mais 60, 70% desse peso corpóreo dele em desenvolvimento para daí sim nascer. Este terço final, sem dúvida, é a fase mais importante, mas como um todo é importantíssimo que essa égua seja bem nutrida, suplementada, tenha todas as condições nutricionais devidamente fornecidas para ela, senão talvez nós teremos um potro já nascendo fraco e predisposto a doenças e predisposto a não ser um indivíduo na condição genética que ele poderia ser, né? Legal, bacana. E às vezes a gente até acaba vendo o pessoal, quando a gente faz aí as técnicas de transferência de embrião, a gente vê as receptoras, às vezes, que entram para a estação de monta que tem, às vezes, uma deficiência nutricional, éguas muito magras, que às vezes até tem uma dificuldade para segurar esse embrião, né? E o pessoal acaba esquecendo um pouco dessas éguas e não pensam que, na verdade, é a base, né? A gente precisa dessas receptoras saudáveis para poder gerar um bom potro, porque é ele que vai ser o futuro campeão, aí, o animal que vai entrar para a parte de competição, né? Mas bacana, legal. Sem dúvida. Eu acho que mesmo nas receptoras, deixa eu dar um toque aqui, eu sempre brigo muito com os colegas que trabalham com centrais de reprodução, acaba manejando as éguas receptoras num status nutricional mais barato, né, e talvez aquém das necessidades próprias que ela possa ter. E muitas vezes você gera um embrião de alto valor, zootécnico, alto valor genético, alto valor monetário de uma grande doadora, de um grande garanhão, e no fim tem uma gestação aí que acaba se perdendo na sua condição, porque muitas vezes essa égua, esta receptora, né, que deve ser bem nutrida, deve receber uma suplementação adequada durante a gestação, para nós termos um bom indivíduo nascendo aí. Bacana, maravilha. Bom, então dentro disso, durante a gestação, a gente tem que se preocupar com quais principais nutrientes, né, para que possa garantir um bom desenvolvimento do potro. O que a gente pode elencar de nutrientes mais importantes? Olha, durante a fase gestacional, sem dúvida o que a gente tem aí de importante para a manutenção da nutrição, de uma boa nutrição e desenvolvimento deste indivíduo, deste feto, são as proteínas, os carboidratos, né, os minerais, as vitaminas, todas elas. Principalmente eu poderia destacar proteínas e carboidratos, né? Logicamente, o intake aí de carboidratos, da energia para o desenvolvimento deste indivíduo que tem um metabolismo bastante quando o feto ainda, e as várias condições, as várias formações de aminoácidos que induzem a formação final de grandes complexos proteicos são importantíssimos para a formação, para o metabolismo, para o anabolismo desse indivíduo, deste feto. Então, para esta égua, nós precisamos de tudo. Tudo que eu quero dizer nós não precisamos se preocupar com a nutrição, a proteínas, carboidratos, os macro e microminerais, as vitaminas, os lipídios, tudo isso é importante que essa égua seja bem nutrida, porque o feto depende desses nutrientes todos para ter um bom desenvolvimento. Se fala muito em proteína e carboidrato, mas todos esses nutrientes são bastante importantes. Nos herbívoros, às vezes, nós não temos deficiências muito importantes em relação a microminerais, macrominerais, durante o processo gestacional, como se vê em outras espécies, mas
todos esses nutrientes são importantes para essa mãe e, logicamente, importantes para o desenvolvimento desse feto, que será um potro nascido e com um potencial aí de vida e vida desportiva, de trabalho muito melhor. Legal, bacana, professor, obrigado. Acho que o senhor já falou um pouco sobre o terço, que a gente tem que ter um pouco mais de atenção, mas só para a gente poder reforçar, qual o período da gestação que a gente pode considerar a fase de maior atenção, a fase mais crítica, né? Isso aí, a gente falando para o potro, né? O mais crítico para o desenvolvimento deste animal, lógico, inicialmente pela formação dos diferentes tecidos, pela diferenciação celular que o embrião precisa ter para se desenvolver, a fase inicial é importante. Mas ela ocorre com o mínimo necessário que a égua pode fornecer via placentária, cordão umbilical para ele, mesmo com os hormônios necessários, minerais, vitaminas que ele possa requerer, mesmo essa égua não estando em condições muito boas. Então é importantíssimo, a fase mais importante é o terço final da gestação. Em se tratando de 11 meses, eu quero dizer pelo menos os 4 ou 3 últimos meses de gestação. É a partir do 7º mês de gestação que esse potro vai ter 80% do ganho de peso corporal, desenvolvimento em peso corporal para o nascimento. Então eu estou querendo dizer que às vezes um potro que nasce com 50 quilos, ele vai ganhar cerca de 30, 35 quilos nos últimos 3 meses de gestação. E este é o momento para a égua que ela deve de sumir balanceada, né, completa, porque assim vai haver um desenvolvimento adequado para o nascimento de um potro sadio. Legal, bacana. Aí a gente passando aí agora para a gente considerando que o potro nasceu, né? Então o potro nasceu. Quanto tempo depois que esse animal nasceu ele precisa levantar e iniciar a ingestão do leite? Então vamos lá, a partir do nascimento, o que a gente sabe que os partos nas éguas acontecem de maneira bastante rápida, dura cerca de meia hora, 40 minutos aí, no máximo, nós sabemos que o potro, quando nascido, já fora no ambiente extrauterino, a partir dele tentar levantar ou da mãe e houver uma ruptura desse cordão umbilical, ele já está apto em ficar em pé para poder mamar. Há quanto tempo nós podemos esperar? Qual é o tempo limite aí que isso deve acontecer? Primeira hora. Né? É muito clássico, é muito fácil dizer que a gente tem que ter esse potro em pé e mamando aí essa secreção láctea da égua, neste momento colostro, na primeira hora de vida. O potro, os equídeos de forma geral, os equinos no caso, estamos mais especificando em relação a eles são predados da natureza, numa condição de desenvolvimento que trouxe esse animal por uma prontidão ao nascimento em fugir junto com sua própria mãe de possíveis predadores. Não é o que acontece nas nossas condições de equidicultura. Nós não temos predadores ao redor desta criação, mas ele está pronto, apto para isso. Ele nasce e logo se levanta na primeira hora para ir atrás da amamentação. E eu sempre falo isso até porque o potro não guarda reservas glicêmicas, não guarda reservas de carboidratos importantes para ele manter o status energético importante dele. Ele precisa ir atrás da amamentação nesta primeira hora. Nós dizemos entre 1 a 2 horas. Importantíssimo levantar e mamar. Dentro da primeira hora é o foco de atenção que a gente deve ter. Bacana, professor. Maravilha. Então a gente sabe também que o potro ele não recebe os anticorpos, né, da mãe durante a gestação, via placentária. Então eu queria perguntar para o senhor, pedir para o senhor explicar para a gente aí como que é feito, qual que é o momento, né, como que é feita essa passagem de anticorpos do potro, da mãe para o potro, né, da égua para o potro. O potro ele nasce sem anticorpos suficientes para a sua própria. Sabemos que ele não nasce totalmente sem anticorpos. Ele nasce com alguns anticorpos, porque ele já produz ainda em útero alguns anticorpos, mas não são suficientes para a sua proteção. A placenta da égua é bastante espessa, tem 6 camadas, nós chamamos de uma placenta epitélio-coreal, e logicamente não permite que essas grandes proteínas atravessem essas barreiras para poder lá no potro pós-nascimento. Ele precisa do colostro. O colostro é a primeira secreção láctea, ele nasce logicamente, vai mamar esse colostro, recebendo essa imunidade passiva, logo ao nascimento. Neste primeiro dia ele precisa ingerir esse colostro, e esse colostro ele é mais absorvido nas 8 primeiras horas de vida, que é quando o intestino dele tem capacidade de absorver, e é quando a égua também tem a produção
de colostro que tem uma concentração bastante grande de imunoglobulinas. Depois ela começa a ter o leite, né? No segundo dia de vida já ela começa a transformar isso em leite, que vai ganhar mais lipídios, vai ganhar mais açúcares, vai diminuir a taxa de proteínas como os anticorpos, vai substituir por uma alimentação que vai durar dele. Até aproveitando, eu vi uma pergunta que passou aqui de um colega nosso aí, é que sucedâneo eu ofereceria para esse indivíduo se tiver óbito dessa mãe, uma perda dessa égua, de maneira simples. O que eu gosto de fazer é, o leite da égua ele tem menos gordura do que o da vaca, né, dos ruminantes, mas ele tem muito mais açúcares. Então, normalmente, o que eu gosto de fazer como sucedâneo, para aleitamento de indivíduos sejam órfãos, é leite de ruminantes, leite de vaca semidesnatado, ou seja, com uma concentração bastante baixa de gordura, 2, 3% de gordura, e eu ainda coloco algum componente que possa aumentar a quantidade de energia, de glicose, como, por exemplo, colocar mel de amido, como existem vários no mercado, mel de amido, para nós podemos adicionar a esse leite e fornecer isso como sucedâneo, que é bastante bom. Agora, se a égua veio a óbito, ele sequer mamou o colostro, isto não é um substituto para a imunidade dele. Ele precisa do colostro, e se não mamou, eu preciso correr para um banco de colostro, ou até para um plasma hiperimune, para poder dar essa imunidade passiva para ele. Legal, professor. Obrigado. Então, o senhor acredita que o crescimento do potro nesse período de amamentação está intimamente ligado à taxa de secreção de leite da égua? Sem dúvida. Esta égua ela precisa produzir uma grande quantidade de leite. Nós sabemos que o potro ele mama cerca de 6, 8 vezes a cada hora, ingerindo volumes aí que vão entre 50, 75, 100 ml por mamada. O que eu quero dizer é que ele deve mamar por hora. A maioria das raças grandes são assim, cerca de 500 ml, meio litro por hora. Eu quero dizer então que um potro, no intervalo de um dia, de 12 horas, ele vai mamar cerca de 6, 8 litros de leite. Isso não contando que ele se amamentaria também muitas vezes à noite, em intervalos de repouso. Um potro precisa ingerir cerca de 10, 12 litros de leite, e esse leite precisa ter os componentes necessários para a sua nutrição. Portanto, é da égua que tudo isto vem. E inicialmente, nesse primeiro mês, ele sequer tem acesso a outros alimentos, ele procura, mas como brincadeira, por um desenvolvimento da própria mastigação, alimentos como concentrado, ou mesmo o volumoso, né, o capim, o feno, mas as enzimas, os hormônios, os minerais, vitaminas, os carboidratos, os lipídios, tudo isso vem da alimentação, vem do leite. E para a égua dispor isso, este é o momento de maior necessidade de suplementação nessas éguas, de boa alimentação. Porque além da manutenção da própria vida, ela precisa descartar alimento para um outro indivíduo, que é esse potro que está ao pé dela. E, logicamente, o potro depende disso e nós devemos adequar, logicamente, a alimentação dessa égua para esse potro ter um bom crescimento. Legal, professor. Só fazendo um adendo, a gente na linha da Lavisu tem um produto que a gente ajuda bastante aí nessa parte, na lactação da égua mesmo, um produto que chama Glicosol Sport. A gente tem dois produtos, na verdade, o Glicosol Sport e o Glicosol LV, que ele ajuda bastante na lactação. Então, essas éguas que às vezes precisam de um suporte a mais. Égua primípara, que às vezes tem um pouco de dificuldade para dar leite, então a gente entra com essa suplementação, a gente inicia geralmente aí uns 15, 20 dias antes da égua parir, e a hora que ela pare, a gente já consegue ter um resultado muito bom, tanto na quantidade como na qualidade do leite, né? Então, tem esses dois produtos aí, só para a gente poder falar para o pessoal também que às vezes vem com alguma dúvida, não sabe o que suplementar. Nessa fase de idade, a gente tem esse produto que é bem indicado também. E aí, passando para uma próxima pergunta, eu queria perguntar para o senhor se pode ter uma variação na composição do leite, tanto em níveis de gordura, proteína, cálcio, né, de acordo com a raça e a idade da égua. Tem essa variação? Normalmente, para as éguas de forma geral de qualquer raça, nós consideramos o leite como um componente que é muito semelhante, independente da raça. Isso tem mais vínculo à espécie. Dos bovinos é muito diferente dos equinos, que é muito diferente, por exemplo, dos carnívoros como um cão, um gato. Mas as diferentes raças eles são muito parecidos. É lógico que tem raças que têm um ganho de peso em potencial muito mais rápido, maior. Né? Tem raças grandes que, logicamente, no leite dessa égua nós encontramos mais lipídios, encontramos mais proteína do que raças menores, de crescimento mais lento. Isso pode acontecer, mas não há de se considerar muita variabilidade nisso.
e como você mesmo disse, a suplementação dessa égua no terço final de gestação ou durante esse primeiro período de amamentação é extremamente importante para ela enriquecer o leite dela e eu ter um crescimento nesse potro. É visível quando nós suplementamos essa égua com índices proteicos maiores, de aminoácidos, de glicose, de carboidratos importantes para a produção do próprio leite, este potro tem um desenvolvimento melhor, ele fica muito mais bonito, ele ganha peso mais rapidamente, e isso é visível na criação dos cavalos de forma geral. Legal, professor. A gente vê um resultado bem bacana quando a gente começa com uma suplementação um pouco antes, é visível mesmo, é bem legal. Aí eu queria fazer uma outra pergunta para o senhor. Até quantos meses de vida só o leite materno já atende grande parte da exigência nutricional do potro? O que a gente considera que só o leite já consegue garantir as necessidades que esse animal tem? Eu vou trazer um pouco do que é histórico para os equinos, né, dos equinos de forma geral. Se o animal estivesse num habitat natural, se fosse um animal selvagem, os equídeos de forma geral, eles têm uma amamentação que segue cerca de 1 ano. Né? Mas a gente sabe que o leite ele vai perdendo qualidade no final desse processo. E muitas vezes nós desmamamos antecipadamente esta égua também, justamente para ter condições de nutrir o feto que já pode estar dentro dela, o embrião, porque nós já estamos, logicamente, fazendo aí uma nova gestação para essa égua parir no ano seguinte. O primeiro momento de aleitamento extremamente importante é entre 3 a 4 meses. Existem raças que a partir dos 5 meses já aceitam a desmama. Eu não gosto de mamar antes dos 180 dias, ou seja, 6 meses de vida, justamente porque a gente sabe que desmamar um pouco antes do que isso, antes de 5 meses, nós perdemos o crescimento desse indivíduo. Muitas vezes ele não demonstra a capacidade que ele tinha, muitas vezes na sua genética, o fenótipo não acompanha isso. Agora, desmamar aos 6 meses já é bastante ponderado em se realizar. Nós sabemos que a égua, a partir dos 6 meses de parição, esse potro com 6 meses, o leite começa a perder bastante qualidade e ele já está procurando outros alimentos. O potro com 1 mês de vida, ele já está procurando beliscar algumas coisas para a sua alimentação, mas é mais um exercício, como eu falei, de palatabilidade, desenvolvimento dentário, desenvolvimento do sistema gastrointestinal. A partir dos 2 meses de idade, ele já sim começa a ingerir 1 mês e meio, 2 meses, concentrado, volumoso, de boa qualidade que pode ser oferecido, isso vai ajudar no desenvolvimento dele. Então, a partir entre 1º e 2º mês de vida, nós já podemos ofertar alimento próprio para este indivíduo, quer seja alimento concentrado, volumoso, até uma suplementação para ele, porque assim a gente vai ter um desenvolvimento adequado deste indivíduo. E o leite cada vez mais vai perdendo sua qualidade. E mais, muitas vezes essa égua não está numa condição de pastejo adequado, o pasto não é de boa qualidade, o concentrado fornecido para ela também não é tão bom. Então muitas éguas perdem a relação de valor neste leite muito antes até do que isso. Então é importante começar a suplementar esse potro. Legal, professor. E só a gente falando também de novo de um produto que a gente tem na nossa linha, que é o Mega Potros. É um produto que a gente consegue já administrar para os potros a partir de 30 dias de idade. A gente já tem um resultado bem legal com ele. Ele ajuda tanto no crescimento, no ganho de massa muscular. Ele também tem um complexo tanto de aminoácidos como vitaminas, que ele ajuda também a dar esse suporte para o potro. Então, às vezes, alguma coisa que falta no leite, a gente consegue entrar com a suplementação para poder dar um suporte melhor para ele, né? Então, ele ajuda também no desenvolvimento neurológico, desenvolvimento de articulações. É um produto que a gente tem na linha da Labsway, que tem um resultado bem bacana também, um custo-benefício também ótimo. A gente consegue potencializar, né, o crescimento, o desenvolvimento desse animal. Bacana. E eu acho importante a suplementação inicial, deixa eu complementar, Renan, porque quando você faz algum tipo de fornecimento oral para esse indivíduo, todo dia você vai manejá-lo, todo dia um tratador, ou às vezes até o próprio tutor, ele acaba manejando o indivíduo para fazer um fornecimento oral, componente dessa suplementação para ele. Não só é importante fornecer isso para o melhor desenvolvimento, como este manejo diário de contato, de alimentação via oral, traz para a gente um animal com comportamento melhor. Ele começa a ficar menos arredio à manipulação, vai ser um indivíduo que vai poder ser domado com uma certa facilidade. Então, eu acho importantíssimo nós oferecermos esse tipo de suplementação logo no início, logo a partir do 1º mês de vida, sem dúvida nenhuma, pelo contato com os humanos, pelo desenvolvimento do comportamento, do manejo agregado e também para suprir as necessidades diárias dele. Muito bacana. Bem lembrado também, professor.
Uma próxima pergunta que eu queria fazer para o senhor, em que momento o potro, ainda em amamentação, pode começar a ingestão de ração já? Olha, isso depende muito da raça e existem condições diferentes em relação aos próprios técnicos de como fazer esse fornecimento. Eu, durante essa minha vida de formado, eu já vi muita coisa do tipo começar a suplementar esses potros em keep feed, em comedouros específicos para eles, logo no primeiro mês de vida, já que ele começa a procurar a ração, o concentrado, por exemplo, especificamente para ele em desenvolvimento. E eu já vi também muitas pessoas que não gostam de fazer esse tipo de manejo, deixam o potro comer conjuntamente à própria mãe, acessando o concentrado que é fornecido para essa mãe, e depois você transita isso para um concentrado específico para potros em crescimento a partir da desmama. Que depende muito de qual é a raça e para que este animal vai ser utilizado. Raças tardias, que você vai ter este animal crescendo a pasto por até 3 ou 4 anos antes da sua doma. Eu não preciso fazer esse fornecimento muito precoce de um alimento concentrado para esse indivíduo. Agora, existem raças que aos 2 anos já vão para a baia para serem domados para o esporte. As raças de corrida, como o próprio puro sangue inglês, o quarto de milha. Então, portanto, quanto mais a gente suplementa de maneira ativa inicialmente a vida desse indivíduo, eu tenho um desenvolvimento corpóreo melhor. Então depende das condições de manejo da propriedade, da raça que nós vamos lidar para saber se a gente faz isso precocemente ou não. É sabido que eles a partir do primeiro mês começam a procurar o concentrado. Também, se você fornece um concentrado adequado para essa égua, com índices proteicos bastante bons, com índices energéticos bastante bons, ele serve para o crescimento desse potro, se ele come junto com ela. Agora, depende da mãe, tem mãe que quer comer rápido e não deixa o próprio potro comer, tem mãe que acaba deixando ele comer tudo, e eu posso predispor, às vezes, a um distúrbio gastrointestinal nesse indivíduo, então tem que tomar cuidado com o manejo que eu vou oferecer para esse indivíduo. Mas já posso começar a fornecer alimentos para ele, especificamente para eles, a partir do primeiro ou segundo mês de vida. Legal, bacana. Aí a gente pensando já na fase de desmama um pouco mais para frente, a gente sabe que é uma fase que gera um estresse muito grande para esses animais, para esses potros. Então eu queria perguntar o que a gente pode fazer, quais os cuidados que a gente tem que ter nessa fase para gerar o menor estresse possível e evitar que o animal sofra alteração no score corporal, que ele tenha um atraso no seu desenvolvimento e ele possa se manter saudável durante essa fase também. Ok. Vamos lá, eu acho que depende do planejamento que a gente faz, como eu disse, depende um pouco da raça também que a gente vai trabalhar. Mas, normalmente, se eu vou cumprir com uma desmama por volta dos 6 meses de idade, eu gosto de já começar a fornecer, no mínimo a partir dos 5 meses, se não antes, até uma ração específica para esse indivíduo, um concentrado específico para ele ir comendo separadamente, isoladamente. A desmama, como uma condição de estresse que a gente sabe que acontece, eu gosto de fazê-la em lotes. Eu tenho lotes de éguas paridas que eu vou removendo as mães, removendo as éguas para que os potros fiquem no grupo e não se sintam numa condição de abandono, de estresse, como muitas vezes colocar o indivíduo na baia junto com a mãe, você tira a mãe. Ele fica sozinho e muitas vezes fica se batendo, se machucando dentro da própria baia. Eu prefiro fazer a pasto, prefiro fazer um manejo de retirada da mãe, mantenho ele no grupo, muitas vezes ele nem sente isso, mas a partir da retirada, ou pelo menos eu vou acostumando ele momentos prévios a essa retirada, um mês antes, um fornecimento de alimento específico para ele, uma suplementação específica para ele, pode ser até com uma suplementação dos vários comerciais que a gente tem no mercado, para acostumar a ele a esse metabolismo desse novo alimento que ele está recebendo, e muitas vezes ele vai deixando a amamentação de lado, e depois, sem estresse nenhum, fisiológico, orgânico, comportamental, eu consigo passar ele para uma alimentação específica para ele já longe da mãe. Legal, professor. Obrigado. Aí pensando na parte de crescimento e às vezes alguns atrasos que a gente pode ter em alguns animais, eu queria perguntar para o senhor se o senhor considera que a restrição e a deficiência nutricional, a gente pode considerar o fator que mais influencia no atraso do desenvolvimento desses animais, né? Qual que é a influência da alimentação no desenvolvimento ósseo, problema metabólico desses potros? Olha, sem dúvida, a partir da desmama, a alimentação específica para esses indivíduos em crescimento deve ser de fino trato. O que eu quero dizer deve ser de alto teor proteico, de alto teor em lipídios, de alto teor energético, logicamente, porque ele depende disso para um bom desenvolvimento.
E como nós sabemos, os cavalos, de forma geral, das diferentes raças, eles têm um crescimento exponencial bastante grande nos 2 primeiros anos de vida. E esse estilingue, que a gente chama, esse crescimento bastante grande, ele deve ser com base em uma nutrição adequada. Porque senão, se eu não fizer essa nutrição adequada, inclusive suplementando eles com macro e microminerais, suplementando-os com vitaminas, com compostos ricos em aminoácidos, nós não vamos ter um indivíduo lá na frente que tem uma condição corpórea, muscular, musculoesquelética, óssea, articular, das próprias articulações. Eu não teria um animal com condições adequadas para o desempenho do trabalho. Não é raro nós pegarmos animais que passaram com uma ausência de uma nutrição adequada enquanto potro, e ao chegar à fase adulta, nos períodos de domo, o indivíduo tem cascos quebradiços, o indivíduo tem uma fadiga mais facilitada, é um indivíduo que começa a demonstrar problemas articulares severos, porque não teve uma nutrição adequada durante esta fase de desenvolvimento. Portanto, a partir da desmama, sem dúvida é importante, além de um bom volumoso, além de um concentrado adequado, suplementar com produtos que possam trazer vitaminas, aminoácidos, macro e microminerais importantes para o desenvolvimento dos diferentes tecidos corpóreos desse equino. Assim nós teremos um indivíduo lá na frente com capacidade, com pelo menos predisposição para ser um bom atleta. Legal, professor. E aí o senhor já falou um pouco para a gente, mas a gente pode considerar aí que o potro atinge o seu crescimento total com quantos anos, mais ou menos? O senhor falou por volta de 2 anos, é isso? O crescimento maior desses potros acontece a partir da desmama entre os 12 e 18 meses iniciais. Existe um crescimento aí de cerca de 60%, 70% do seu tamanho final em altura, não do seu peso, porque depois tem um ganho bastante grande por volta dos 24 a 36 meses. Depende da raça também, mas os equinos de forma geral, passando uma régua na maioria das raças, crescem até cerca de 3 anos. Até os 36 meses, nós vemos muitas ossaturas ainda longas, ainda com o desenvolvimento, ainda com crescimento exponencial e, logicamente, acompanhando isso, nós temos os tecidos articulares, tendíneos, ligamentares, se desenvolvendo também. Então, o crescimento num potro se dá até cerca de 3. Tem raças que até 4, 5, lusitano, puro sangue lusitano é uma raça tardia, uma raça que eu trabalho bastante, mas ela tem um crescimento às vezes por volta até de 5 anos de idade. Você vê o animal se desenvolvendo ainda em altura, em formação esquelética, lógico que isso está relacionado ao trabalho também que traz um desenvolvimento melhor, mas o maior crescimento, o maior estilingue de crescimento pós-desmama se dá entre os 18 e 24 meses pós-nascimento de idade desse indivíduo. Então esta é uma fase de fornecimento de nutrientes, de alimentos específicos de crescimento. Eu não recomendo, em propriedade nenhuma, em nenhum tipo de raça, não dar alimentos concentrados, sejam para potros em crescimento, senão até os 30 meses, 24, 30 meses, no mínimo. E às vezes eu posso estender um pouco mais isso. Ele vai passar a condição nutricional de um cavalo adulto só a partir dos 36 meses, às vezes 48 meses, dependendo da raça. Então esta fase, logo após a desmama, é importante, é uma fase de transição. Você mesmo disse isso, que é uma condição de estresse corpóreo que o indivíduo acaba passando. Estou tirando ele do aleitamento, estou tirando ele do contato com a mãe. Isso gera um comportamento muitas vezes alterado, uma condição de estresse fisiológico bastante grande. Então a alimentação acompanhada neste momento é que vai fazer com que eu não tenha uma perda de peso nesse animal, uma perda de desenvolvimento. Com um bom manejo, muitas vezes nós não vemos os animais perderem peso na desmama. Com um mau manejo, muitas vezes quando nós desmamamos os animais, nós eles perderem peso, perder score corporal e depois eles demoram mais 3, 4, 5 meses para recuperar o que foi perdido anteriormente. Legal, bacana. A gente na linha da LabVisil tem um produto que ajuda bastante, principalmente para esses animais tardios, animais que estão nessa fase de crescimento, que chama Potros, né, que é um suplemento em pó que a gente tem um complexo de aminoácidos bem completo, todos os aminoácidos isolados também, a gente tem uma absorção rápida desses nutrientes, então ele auxilia tanto na parte de crescimento ósseo, no ganho de musculatura, né, potros até 36 meses tem um resultado bem bacana com o uso dele, né, se potros que tiveram um pouco de deficiência lá atrás nutricional, ele tenta recuperar essa falta de crescimento do animal, então é um produto que ajuda bastante, aí, tanto na parte de recuperação muscular, os animais que estão iniciando aí algum tipo de trabalho, tem algumas raças que começam bem cedo, né, professor?
Então a gente consegue colocar esse suplemento aí que ele ajuda também na recuperação muscular dos animais que tendem a sentir um pouco mais, né? Igual a gente quando vai para academia, no segundo dia, depois que a gente foi para academia, a gente sente uma dor muscular muito grande, os animais não é diferente, né? Então, acho que o senhor até pode falar um pouco mais para a gente sobre isso, sobre essa condição. Eu acho que sim, o momento de estresse da desmama, ou mesmo aquele momento em que os animais acabam perdendo o crescimento, acabam perdendo a condição de alimentação adequada para eles ainda durante a amamentação, nós precisaremos suplementar para ele ter um desenvolvimento final adequado. Posso dizer por prática até que muitos indivíduos que ficam órfãos ou que desenvolvem algum tipo de doença, como até tem uma pergunta aí falando de isolitrose neonatal, que às vezes a desmama tem que ser precoce até nesse indivíduo, para indivíduos que eu tenha que retirar um problema severo nele ou na própria mãe, a desmama precoce, o não aleitamento até os 6 meses, pode sim gerar distúrbios, mas se eu fizer uma boa suplementação alimentar, nós conseguimos recuperar. Não é fato que não pode ser visto durante a prática do dia a dia, que muitas vezes o potro órfão, que nós damos um sucedâneo de leite, e a gente já respondendo uma outra pergunta que passou por aí, eu dou um sucedâneo de leite até no mínimo 3 meses, eu acho que ele depende do aleitamento, do que tem de nutrientes no leite para esta fase, e a partir dos 3 meses eu já posso tirar ele do aleitamento e passar para alimento exclusivamente sólido. Sólido que eu quero dizer, concentrado e volumoso de boa qualidade. Ele vai se acostumando a isso. Mas daí sim eu tenho que suplementar esse indivíduo, principalmente com os compostos vitamínicos e aminoácidos que existem no mercado. Você comentou um de vocês aí da Lavisul, que são importantes para a recuperação desse indivíduo. Muitas vezes um órfão, a gente vê que ele fica naquela condição de guacho, que a gente chama barrigudo, pelo feio, perdendo o crescimento, nesta fase até 3, 4 meses, e quando nós entramos com uma alimentação adequada, com uma suplementação adequada, até por volta de 8, 10 meses, quando ele chega num ano, ele já está na altura dos outros indivíduos que não tiveram esse estresse, ele já está numa condição normal de crescimento, em que ele alcança a curva de crescimento e vai poder se desenvolver adequadamente a partir disso. Mas depende de uma suplementação, sem dúvida. Sim. É importante a gente saber que a gente manter o animal na manutenção, o animal que às vezes está só nessa fase de crescimento, não está com nenhum tipo de trabalho, depois esse animal entrou em algum ritmo de trabalho, mesmo que seja de chão, é importante que a gente dê essas condições para ele, né, professor? A gente dá um pouco mais de energia, o animal vai trabalhar, ele vai demandar de um pouco mais de nutrientes, e a gente deixar o animal com uma ração de manutenção, uma ração que não dá a ele tudo aquilo que ele precisa durante o trabalho, não dá uma condição para esse animal, a gente não consegue atingir tudo aquilo que ele pode. Né? Então, por isso que a gente geralmente indica essa suplementação. Eu até queria perguntar para o senhor se o senhor acha que nessa fase inicial, quando os animais começam algum tipo de trabalho, essa energia a mais é fundamental para esse animal? Sem dúvida. E olha, voltando um pouco até para uma pergunta que passou aí, né? Qual seria o parâmetro que eu avaliaria se precisa ou não de suplementação? Eu não espero mais parâmetro, né? Acho que é a Renata Bueno que perguntou isso, eu vi passar por aí. Eu não fico esperando que o potro fique doente e tire uma suplementação para fazê-lo. Né? Atualmente, o que eu prefiro nas boas criações, com bom manejo, é já suplementá-lo desde o início, pelos 2 motivos que eu tinha até comentado. Uma, você consegue criar um comportamento de proximidade desse indivíduo e depois você tem uma doma mais facilitada. E outra, sabemos que se você suplementar esse indivíduo desde o início, você vai ter o desempenho genético mais aflorado para esse indivíduo e, logicamente, ele vai ter uma capacidade depois atlética muito maior. E, falando aí sobre a sua pergunta, Renan, ou seja, quando esse indivíduo inicia o seu trabalho, quando ele inicia o seu processo de doma, e vamos lá, tem potros que começam a trabalhar, não para doma de montaria, mas tem potros que começam a trabalhar aos 6 meses de idade, rodar num redondel, numa guia longa, às vezes preparando para uma exposição de conformação, que muitas vezes ele pode ser levado. Isto é um trabalho. Né? Confinar esse animal, trabalhar esse animal, já é uma maneira de causar, entre aspas, um estresse, de causar processos inflamatórios nos diferentes tecidos, portanto, a suplementação neste período é extremamente importante. Ao início do trabalho, qualquer que seja o trabalho à guia, trabalho solto, o trabalho depois de doma montado, esse muito mais, requer vários nutrientes, vários aminoácidos importantes para o desenvolvimento de vários tecidos corpóreos. Hoje a gente sabe que existem esses suplementos à base de sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, que são importantíssimas à suplementação,
Porque quando esse indivíduo trabalha, eu preciso manter um ambiente articular mais saudável, para ele não desenvolver, ou pelo menos ele não ter uma progressão de doenças que nós sabemos que acontecem, como as artrites, as artroses, as doenças de desenvolvimento articular, as osteocondrites dissecantes. Quando nós fazemos essa suplementação, a partir do primeiro ano de idade, muitas vezes a gente inibe o aparecimento dessas disfunções e melhoramos, inclusive, a condição corpórea para o trabalho desse indivíduo. A gente acredita também, o pessoal da Lavisu tem um cuidado muito grande em relação a isso também. A gente acredita que a saúde da articulação é o que vai dizer o que o animal vai apresentar para a gente daqui na sua vida atlética inteira, né? Então, diante disso, a Lavisu desenvolveu um produto também, chama Fortiflex, que é um concentrado de glucosamina com condroitina, ele tem extrato de yucca também, ele ajuda bastante na manutenção, no tratamento de lesões articulares e na prevenção, né? Então, é um produto que o pessoal tem bastante resultado também, a gente vê bastante resultado e diminuindo muito a carga articular que esses animais recebem, né? Então, a gente dá uma condição muito melhor para eles. Muito bacana, era uma das perguntas que eu ia fazer para o senhor já matou aí. Então, eu queria perguntar para o senhor o que a gente consegue dizer aí, quando um animal inicia mesmo a doma, propriamente dita, a gente tem que ter quais cuidados, né? Esse cuidado tem que ser diferenciado para esse animal, quando comparado a um animal ainda em manutenção. Então, o animal começou mesmo a fase de doma, já saiu do trabalho no chão, a guia, e ele iniciou o trabalho de doma. Ele vai ter algumas demandas a mais. Eu queria que o senhor falasse para a gente, por favor, se a gente consegue, o que a gente pode dar de suporte a mais para esses animais. Sem dúvida, para esse indivíduo que começa a desempenhar uma função de doma e montaria, o que eu sempre digo é o seguinte: na condição natural esse indivíduo não teria ninguém sobre ele. A partir do momento que você começa a subir nesse cavalo por uma doma, né, você tem a sela, você tem o peso aí do equitador, você já tem um trabalho forçoso, mudando toda a relação corpórea desse indivíduo com o meio ambiente, ele precisa de um requerimento, ele precisa de uma suplementação, ele tem requerimentos muito aumentados aí, por conta de se tornar, a partir desse momento, um atleta. Eu sempre brinco, falando até em aula, que logicamente para quem não faz esportes, para quem é sedentário, é fácil comer todo dia arroz, feijão e batata frita e tudo bem. Agora, para quem quer ser atleta, depende do fornecimento aí de muitos suplementos, né, complementos alimentares, que não só o volumoso e o concentrado. No mercado nós temos muito bons concentrados produzidos, tem rações de boa qualidade, mas na dependência do esporte que esse indivíduo faz, nós temos que diferenciar a suplementação para ele. É um esporte de curta duração, mas de alto requerimento, né? É um esporte de longa duração e um requerimento mais baixo, né? De alto impacto, curta duração ou longa duração. Então eu dependo de mais energia, menos energia, de reservas que advêm aí de lipídios, de carboidratos, ou eu dependo só de proteína para poder manter o anabolismo e o catabolismo que acontece em muitos tecidos. Depende do esporte, mas na condição de desmama, na condição de início de doma, na condição de começar a montar esse trabalho, esse animal, independente do trabalho, é importantíssimo suplementar. Existem hoje no mercado vários suplementos que são ricos em muitos aminoácidos, né, que a gente ficaria aqui horas falando sobre os aminoácidos e qual a importância em cada uma das relações teciduais do metabolismo fisiológico desse indivíduo. O crescimento desses aminoácidos, desses complexos aminoácidos e vitamínicos, são importantíssimos para este momento de trabalho. Começou a trabalhar, começou a montaria, começou o trabalho, quer seja de passeio, para corrida, para laço, para tambor, para salto, não dá mais para ficar na alimentação básica. E a alimentação básica nós sabemos que está entre um volumoso de boa qualidade, um concentrado de boa qualidade, água à vontade, além do sal mineral. Os suplementos são muito bem-vindos. Eu não consigo mais criar animal nenhum e não consigo deixar de dar para os animais, são atletas, os suplementos vitamínicos minerais, os suplementos de aminoácidos, vitaminas e minerais essenciais para ele ter um bom desempenho. Senão vai faltar e, logicamente, daí a gente precisa entrar num assunto que são as diferentes lesões. As diferentes doenças que podem acontecer, e doenças podem acontecer nos vários tecidos. Não só doença gastrointestinal, pela própria alimentação que pode estar inadequada, mas doenças do sistema muscular, do sistema ósseo-articular, do sistema tendíneo-ligamentar, dos vários tecidos que dependem de uma demanda enorme quando colocados em trabalho.
Porque eu estou gastando mais energia, eu estou causando mais catabolismo e, em contrapartida, anabolismo tecidual, porque eu estou gastando muito mais energia para esse trabalho e para isto, eu preciso da suplementação. Legal, professor, bacana. Aí para a gente começar já na fase final da live aí, eu queria perguntar para o senhor, de uma maneira geral, a gente consegue considerar que o manejo nutricional dos animais, o manejo sanitário, as condições ambientais, durante os primeiros meses, principalmente de vida, primeiros anos de vida do animal, o que dita o que o animal vai ser durante toda a sua vida atlética? Olha, sem dúvida sim. Nesta fase inicial, né, de crescimento desses indivíduos até ele se tornar um adulto, existe uma carga genética da dependência da raça, da própria linhagem que este criador, né, utiliza para o nascimento de um produto, que só vai ser exposta, né, só vai trazer para a gente o que a gente traz de fenótipo, né, de o que é demonstrado em relação ao meio ambiente, o que pode ser utilizado da carga genética dele, se ele tiver um crescimento, uma adequação no crescimento dele, uma supervalorização nesse crescimento dele com toda essa suplementação que estamos dizendo. Então, assim, eu diria que é quase impossível. Com os esportes nos parâmetros que hoje nós conseguimos enxergar. Se nós assistimos uma Olimpíada, a gente sabe a que velocidade chega um corredor de 100 metros, a quanto um cavalo precisa estar sadio para pular obstáculos de 1,60 m por 12, 13, 15 vezes numa prova de desempate. Que requerimento a gente precisa para um animal para fazer uma prova de enduro para desempenhar aí o seu exercício e chegar primeiro em velocidade depois de 160 indivíduos. Só chega nessa condição, numa condição que é quase sobrenatural. Eu digo que os esportes estão chegando a níveis que estão além da condição natural do que a gente conhece dos indivíduos, e a gente vem manipulando a genética, entre aspas, nós vemos selecionando os animais geneticamente para que eles tenham cada vez mais melhores desempenhos, mas essa genética não vai ser determinada, não vai conseguir se expressar se esse indivíduo não for bem alimentado, suplementado, ou seja, manejado, além de todas as condições sanitárias, preventivas, que a gente nem entrou no assunto, porque aqui a gente está falando de suplementação, está falando da alimentação adequada, de todas as condições energéticas, vitamínicas que nós necessitamos, e sim, se não tiver uma boa condição no desenvolvimento dele, se nós não nutrirmos adequadamente, desde a égua gestante até o momento de parição, e daí então, este jovem, durante o aleitamento dele, que vem da égua que precisa estar bem nutrida, suplementando ele, e depois da desmama muito mais, este indivíduo só vai desempenhar todo o potencial genético dele se tiver uma boa nutrição. Se nós conseguirmos, de maneira adequada, desenvolver toda a capacidade genética. E daí vem o terceiro passo, que daí depende de uma condição da equitação, formação de conjunto, ambiental para desenvolvimento da melhor velocidade, do melhor salto. Aí vem condições que talvez sejam, né, multifatoriais. Mas a gente só vai ter sorte lá na frente, entre aspas, se no momento do desenvolvimento desse indivíduo, e desenvolvimento é desde a formação do embrião até a formação adulta dele como atleta, uma boa alimentação, uma boa nutrição, um bom manejo e suplementação adequada para cada fase de desenvolvimento da vida dele. Legal, professor. Bom, eu não tenho como agradecer essa disponibilidade. O senhor ajudou muita gente, a gente conseguiu esclarecer grande parte das dúvidas que a gente tem a campo. O pessoal geralmente pergunta muito isso para a gente. E, assim, eu sou eternamente grato, tenho o senhor como um mestre e durante a faculdade tive a honra de ter aula com o senhor, de aprender muito e, assim, sou eternamente grato por tudo que o senhor fez por mim durante a minha graduação, pelo que o senhor faz até hoje. Agradeço muito e queria dizer também que o que o senhor precisar da LabVizu, a gente vai estar à disposição. Sempre que precisar de alguma coisa, a gente está sempre pronto aí para ajudar no que for preciso. Se o senhor quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Quero sim, Renan, eu quero agradecer mais uma vez o convite da LabVizu e, logicamente, seu, pessoalmente, pelo aluno grande que tivemos durante a graduação, mas como médico veterinário que hoje né, e talvez vários alunos nessa live aqui, o que é bastante bacana. Então eu queria mais uma vez agradecer o convite, agradecer a
pela Visu, sei da qualidade da empresa e sei da qualidade dos produtos que ela tem, logicamente. Foi um prazer ter participado com vocês deste momento. Eu ficaria aqui noite afora falando sobre esse assunto que muito me empolga. E, logicamente, eu queria dizer para todos que estavam nos assistindo aí, obrigado pela participação, obrigado por terem entrado nessa live aí, saúde para todo mundo. Eu, como um estudioso e gosto muito de controle epidemiológico de doenças infecto-contagiosas nas propriedades, sei que o distanciamento, não sei se horizontal, vertical, não vamos entrar nesse assunto político, mas o distanciamento, 2 metros longe das pessoas, vai diminuir a curva de contaminação nossa aí. É uma pena não podermos estar juntos nos diferentes espaços aí da medicina veterinária, né, com os alunos, com os técnicos, com os criadores, mas, de qualquer maneira, a gente tem a oportunidade de criar uma live como essa, porque estamos presos em casa. Eu desejo para todos saúde, desejo para todos uma feliz Páscoa, logicamente. Estamos não só em quarentena, mas em quaresma e também. Então é momento da gente refletir, estar saudável e assim poder desempenhar a nossa grande função de médico veterinário para criar muito bem esses animais que são a paixão da vida de muitos de nós aí. Gente, obrigado por ter participado. Renan, mais uma vez, eu agradeço de coração aí o convite. Eu que agradeço, professor. Bom, eu também finalizo aqui. Queria deixar o pessoal que perguntou, às vezes a gente não conseguiu esclarecer todas as dúvidas. Toda a equipe da Lavisul, todos os profissionais estão à disposição também. Só mandar a mensagem no direct da Lavisul ou dos próprios promotores. A gente vai estar à disposição para esclarecer. Montar protocolos individuais, a gente está à disposição também. Nesse momento um pouco menos presente fisicamente, mas a gente está à disposição para atender por WhatsApp, por e-mail ou até mesmo pelo Instagram. Obrigado, professor. Mais uma vez queria agradecer. Boa noite a todos. E precisando, pode contar com a gente que a gente está à disposição aí. Tá bom? Valeu, Obrigado. Renan. Tchau, tchau. Tchau.